Olá, audiência! Tu que está me escutando nesse momento, pode chegar que o Vem de Onde está no ar. Esse podcast é sobre migrações brasileiras, trocas culturais e tudo mais que os nossos convidados têm na bagagem. Tamires Costa, essa que vos fala, conversa com pessoas de várias partes do Brasil e que moram longe dos seus locais de origem. No episódio de hoje, a conversa vai ser sobre onde a música pode levar o nordestino. E não é qualquer nordestino. Ele, além de músico e produtor de mão cheia, faz mistura boa de toda a diversidade de ritmos do Nordeste, dá uma temperada com rock, psicodelia e segue fazendo música boa com a banda Cidadão Instigado. Audiência, eu não tenho nem roupa para essa conversa de hoje, que é com ele, Fernando Catatal. Muito obrigada por trocar essa ideia comigo e me conta, Fernando, vem de onde? Obrigado, massa, muito feliz de estar aqui também. Sou de Fortaleza, Ceará, é isso. Fortaleza, Ceará, morando em São Paulo desde quando? Eu já tive várias idas e vindas, né? Eu vim a primeira vez morar em São Paulo em 1994. Minha primeira vinda que eu me estabilizei por um tempo aqui, né? Eu vim em 94, eu tinha tentado chegar em São Paulo antes, mas foi uma vinda frustrada, né? Vim tentar morar, porque eu sempre fui obcecado por São Paulo, saí de Fortaleza, né? Tipo... Cidade grande. Cidade grande, não que Fortaleza seja pequeno, né? Mas para... Né, em termos assim de Brasil, né, ainda mais naquela época, né, assim, no meio dos anos 90 ali, era bem diferente, né, o alcance das coisas, né, eu cheio de sonhos, cheio de vontades, né, querendo me dedicar. Eu tinha uma banda chamada Companhia Blue, que era eu, Júnior Boca, Regis Damasceno e Hamilton, e eu vim com o Boca. A gente veio essa vez em 94, a primeira vez, né. Tu tinha quantos anos? Eita, 94, acho que eu sou de 71, de 23 anos, acho que por aí, né? Mais ou menos isso, né? Eu era bem novo, né? Muita vontade, muitos sonhos e eu vim essa primeira vez, a gente veio juntos, eu e o Boca, né? Consegui convencer ele a vir pra gente tentar alguma coisa com a banda, né? A gente veio de ônibus pra São Paulo, a gente não tinha nem onde morar. Tinha um cara que a gente tinha conhecido em Fortaleza, ele era de São Paulo e ele era do rolê de música, mas de outro esquema de música, ele era do metal, ele trabalhava na Rock Brigade. Eu sei que ele ficou de buscar a gente na rodoviária, a gente ia chegar de manhã pra ajudar a gente a achar um canto, né? Só que ele não foi. Aí a gente pegou, lembra que a gente ficou um tempão, umas 3 horas lá na rodoviária esperando, não apareceu, a gente foi naquelas cabine. Tinha lista telefônica na época, né? Porque nem tinha celular, não tinha... A gente abriu a lista, achamos um lugar, vamos pra esse canto aqui, era tipo um albergue, né? Ah, foi numa lista telefônica que vocês se viraram, então, não tinha onde pesquisar, né? Aí o nosso começo foi assim, né? Acabei encontrando uma figura que eu conheci de Fortaleza, ela acolheu a gente depois, né, de 2 semanas. A gente encontrou por acaso essa pessoa na Avenida Paulista. E aí o Boca teve que voltar e eu fiquei em São Paulo, né? Fiquei 1 ano e 2 meses. Ele até falou, cara, eu vou voltar, sabe assim, tá muito difícil aqui. E realmente estava, né? Uhum. E eu disse, cara, eu vou ficar, já tô aqui, entendeu? Eu que queria, né? Ir pra São Paulo, na real. E aí acabei ficando, assim, foi um período, assim, bem difícil mesmo, né? Assim, chegada, sem conhecer as pessoas. Então, assim, eu tinha um ou 2 amigos, pessoas conhecidas, né? Acabei ficando muito próximo dessas pessoas, né? O Isaías, um grande amigo que era cantor da noite em Fortaleza, e ele tinha se mudado para São Paulo, e era um cara que eu praticamente perseguia ele em Fortaleza, né? Perseguia assim, no bom sentido. Onde ele ia cantar e tocar, eu tava atrás dele. Ele era um grande cantor de soul e essas, né? Tipo assim, cantava Marvin Gaye, Cassiano, Dom Beto, e eu pirava muito no som, né? Enfim, aí ele veio pra São Paulo. E aí tu veio perseguir ele aqui em São Paulo. Em 94 eu fui perseguir ele. Aí vivia no Bexiga, ele cantava na noite no Bexiga e eu era local do Bexiga. Eu vivia lá ali,
Santo Antônio com 13 de Maio. Então, todos os dias eu ia pra lá. Começo da noite, ficava até de manhã. E tu lembra onde era esse albergue que vocês acharam na lista telefônica? Eu era no Bexiga também. Eu não lembro exatamente a rua. Era uma rua, era Rua dos Ingleses, Rua dos... Era uma rua que tinha esse nome. Era um albergue bem, assim, na realidade, eu não sei nem se ele durou mais muito tempo. Eu sei que ele era bem caidinho, assim. Mas rolou, assim, né? Pelo tempo que a gente ficou, assim, foi muito legal, assim, né? A gente ter conseguido ir, né, pra esse lugar e tudo. Mas aí, no caso, tu falou que tá um tempão fazendo idas e vindas, né? São Paulo e Fortaleza. Essa primeira leva foi de 1 ano e... 1 ano e 2 meses. Aí eu fui pro Rio, morei 1 ano no Rio depois, 95, e voltei pra Fortaleza em 96. Aí eu montei o Cidadão Instigado. Esse período, 94, 95, foi a minha primeira morada, primeira aventura. Foi quando eu comecei a compor o Cidadão Instigado. O Boca foi embora, o menino que eu morava lá também, que acolheu a gente, também em 1 mês também foi embora, e eu acabei ficando só, né, nesse apartamento, né. Aí eu comecei a criar minhas músicas do Cidadão Instigado. O Cidadão Instigado nasce a partir da minha saída de Fortaleza para São Paulo. Ele não é um projeto criado em Fortaleza, é um projeto criado a partir da minha saída, né. Eu morei esse tempo, São Paulo, depois Rio, voltei para Fortaleza, fiquei de 96, que aí foi quando eu montei a banda, 96 até 2001. 2001 eu volto para São Paulo, mas já com a banda, né? Já tínhamos, nessa época, antes de eu ir para São Paulo morar, eu já tinha um EP, fui para São Paulo gravamos o primeiro disco e me mudei para lá. A tua relação com a música já é desde sempre. E quando tu veio a primeira vez para São Paulo, já era com esse rolê da música. Já era com a música, Só que tu acabou voltando para Fortaleza e foi quando nasceu o Cidadão Instigado, então. Exatamente. Eu sempre tive uma ligação muito forte com música, né? Assim, por causa da minha família, por causa de amigos, porque por amar música também, né? Sempre foi uma arte que sempre mexeu muito comigo, assim, desde a minha vida inteira, né? E minha mãe era uma figura que gostava muito de música. Acho que ela talvez tenha uma leve frustração de não ter... Eu acho que eu falo até que não ter tido apoio, né? Porque eu acho que música é uma coisa muito de você se dedicar e por amor você vai conseguindo chegar em cantos que, sei lá, que são feitos pra você, né? Porque cada pessoa tem um caminho, eu acho que dentro de arte ou de qualquer coisa na vida, né? Uhum. E eu acho que minha mãe teve umas frustrações, sabe, assim, de pessoas que não botavam fé, que não acreditavam. Ela, assim, né, tentou também me inserir dentro da música, né, no começo, e eu fugia um pouco, né, assim, porque eu queria, muito jovem, né, muito criança, queria fazer várias outras coisas, né, e eu fiz skate, bodyboard, fui fazer vários rolês que eu queria. Bem anos 90, né? 80 pra 90, bem isso aí, sabe, assim, que eu sou de 71. Desse rolê de São Paulo, né? Eu voltei para Fortaleza, montei a banda. Em 2001 eu decido voltar para São Paulo, já com a banda existindo, né? O Cidadão Instigado. E no começo a gente fazia umas coisas muito, muito loucas, assim, que ninguém entendia, né? Assim, no começo era bem radical mesmo, né? Quando a gente chegou em São Paulo, 2001, que a gente começou a fazer show, era só o povo achando estranho demais, todo mundo torcendo o nariz, e foi bem isso mesmo, assim. Bem, aí os mais ousados, né, a galera já curtia, porque era bem louco, né, assim. Tive muitas críticas, muitas coisas, sabe, assim, aí eu consegui chegar, me estabilizei em São Paulo. E de 2001 pra frente eu fiquei uns 15 anos, morei 15 anos em São Paulo, até 2016. Entendi. Todo esse momento tu passou fazendo o teu próprio som. E como foi que foi o processo para tu começar a produzir outros artistas também? Ou isso já acontecia simultaneamente? Bom, foi assim, eu cheguei em São Paulo, eu tinha o Cidadão Instigado, mas eu vim para poder trabalhar também, né? Me dedicar à minha carreira de músico, né? Então eu já tinha conhecido antes o Otto, a gente tinha se conhecido, eu cheguei a fazer alguns shows com ele, mas eu morava em Fortaleza. Aí quando eu já vim para tocar com ele, né? Quando eu vim em 2001.
Então eu tocava com o Otto e tinha o Cidadão Instigado, que o Cidadão Instigado pouca gente conhecia, então assim, a gente começou bem lentamente, né? Vim pra tentar tudo, tentar o Cidadão, tentar eu como guitarrista, eu, sabe assim, me expandir mesmo na música, né? Tudo que a música deixasse tu fazer, tu ia fazer. É, assim, né? E aí eu cheguei e as coisas foram acontecendo, assim, lentamente, mas foram, né? Quando eu via, uma pessoa me chamava pra tocar aqui, outra pessoa me chamava, né, fazer outra coisa e tal, e eu preparando disco novo, fui me organizando. E é louco, porque nessa época eu já tinha enjoado de Cidadão Instigado. Já tinha tanto tempo, sabe, assim, que eu já não queria mais nem fazer o que eu tava fazendo, né? Eu ia acabar a banda. Era essa a real. Eu cheguei em São Paulo em 2001. Meus próximos passos ia ser acabar o Cidadão e ia fazer meu projeto solo. Porque o Cidadão Instigado, a banda, a formação que eu tinha, ficou todo mundo em Fortaleza e eu tive que recomeçar do zero, né? E aí foi quando eu comecei a organizar o segundo álbum, que é o Método Tufo de Experiências, né? E eu fui organizando e ia ser meu primeiro álbum solo, ia ser Fernando Catatal e o Método Tufo de Experiências. Era isso o que eu ia fazer. Já ia ser um nome imponente, mas e aí, tô nesse caminho? Mas não foi, eu acabei decidindo continuar com Cidadão, né? Então, de 2001 até 2016, eu morei 15 anos em Sampa, né? Em São Paulo. Fiquei esse tempo todo, né, caminhando entre o Cidadão, que era o meu projeto pessoal, e os outros trabalhos que iam acontecendo. E de repente começou a surgir muito trabalho pra mim. Todo mundo me chamando pra gravar e tocar, e sabe assim. Teve momentos até que eu deixei o Cidadão um pouco de lado, né, assim, tipo, eu dava prioridade aos outros trabalhos e o Cidadão eu ia fazendo, né, porque era o meu. Aquela coisa de você se colocar um pouco para baixo, né, que é bem típico, né. Eu fiz muito isso durante um tempo. Aí com o tempo as coisas foram mudando, né? Mas foram mudando de muitas formas. Inclusive deu também não querer mais o Cidadão Instigado, não querer mais estar em São Paulo. Tanto que eu gravei o último álbum, que foi o Fortaleza, né? Foi em 2015. Eu gravei o Fortaleza, terminei, fizemos os shows e eu disse tchau, eu vou me embora, eu vou pra Fortaleza, vou morar lá. Em 2016 eu voltei para Fortaleza e morei 4 anos, porque eu não me identificava mais comigo, sabe? Assim, eu acho que eu precisei voltar para me reconectar mesmo com minhas raízes, com minha família, que eu tava distante, né? Com o lance mesmo de ser de Fortal, sabe? De ser cearense, de viver aquilo ali no dia a dia, entender os perrengues, me reconectar com o mar, né? É muito forte para mim. Fazia tempo que eu tinha outra experiência de vida, né? Assim, muito tempo. Foi muito importante, assim, esse período foi super importante. Inclusive para eu acabar com o Cidadão Instigado. Eu encerrei o Cidadão Instigado. Aí gravei meu disco solo. É um disco feito em Fortaleza nesse processo de reenraizamento, né? E foi muito importante, assim. Inclusive para eu entender das minhas confusões mesmo, comigo mesmo, né? Saí de Fortaleza, assim, entendendo que eu sou muito mais de lá do que de qualquer outro canto. Mas, ao mesmo tempo, eu posso perambular por onde eu quiser. Agora, atualmente, eu moro em São Paulo. Fortaleza foi massa, mas foi perrengue. Foi muito perrengue, assim. Passei 4 anos lá numa dificuldade muito grande, assim. Essa Fortaleza de 94, quando tu saiu a primeira vez, não vou dizer nem de 94, vou dizer de 2001, tu veio pra São Paulo. Já, com certeza, era muito diferente da quando tu retornou em 2016. Mas sim, tu falou sobre perrengue. O perrengue era qual deles? É porque, assim, envolve muitas coisas, inclusive o meu momento, né? A galera fala assim, tu voltou pra Fortaleza, como é que foi? Eu sempre falo assim, cara, é muito louco, porque eu voltei, eu praticamente incinerei minha carreira, é como se eu tivesse matado o que eu tava fazendo antes para poder construir uma coisa nova, né? Eu achava que ia dar para fazer essa ponte, né? Ficar morando em Fortaleza e trabalhando, né? E vindo fazer show em São Paulo. Nos anos 2000 tinha essa facilidade com o mercado independente, né? E isso aí também mudou completamente. E quando cheguei em Fortal, a realidade é diferente, né? Tem muitos artistas incríveis, a galera que luta muito para sobreviver, né? De arte em Fortal, que é difícil. Tem muita coisa acontecendo, mas tem também, né, um jeito de funcionar, né? E eu passei por isso também na pele, assim, eu morava em São Paulo, já com vários trabalhos, as coisas aconteciam, simplesmente aconteciam, né? E eu cheguei em Fortaleza, ralando muito para fazer as coisas acontecerem e elas
não aconteciam. Aí foi bem diferente, entendeu? Assim, e para mim teve frustrações, muitas frustrações, mas ao mesmo tempo tive que me levantar sozinho. E teve uma coisa que foi das coisas mais importantes, que foi eu ter me linkado, né? Assim, tipo, feito muitas parcerias com muita gente incrível de Fortaleza, artistas incríveis, né? Eu acho que isso aí foi a coisa assim mais valiosa assim para mim nesse período. E eu voltei muito por causa da galera. Quando eu comecei a ver aquela movimentação, muita gente foda, muita gente fazendo coisa, eu disse, cara, isso aí eu me identifico, né? Eu saí de Fortaleza porque eu não me identificava com várias pessoas que trabalhavam na mesma coisa que eu, mas eu não me identificava. E eu fui buscar isso em outro canto, eu escolhi São Paulo, né? E aí, quando eu volto pra Fortaleza nesse período, 2016, já foi por causa da galera, né? Eu olhava assim, cara, isso aqui eu me identifico, assim, isso aqui eu conheço de alguma maneira. Desde essa época pra cá, as minhas parcerias em Fortaleza, né? Eu admiro muita gente lá, muita gente. Tem uma cena foda. Mas eu voltei para São Paulo, né? Então, atualmente eu moro em São Paulo, moro desde a pandemia, né? Um mês antes da pandemia eu vim com trabalho, vim com tudo e um mês, né? Fechou tudo. Na pandemia, eu em São Paulo, sem ter trabalho, sem ter, né, muitas coisas para fazer, eu comecei a me dedicar a criar outras coisas, outras formas de música, né? Assim, eu peguei uma máquina uma Music Station que tem sintetizadores, bateria eletrônica, várias coisas. Foi um processo meio como se eu estivesse voltando ao começo, quando eu estava ali compondo, criando o Cidadão Instigado, né? Tu acha que foi uma reconexão com o Fernando de lá de trás? Talvez, esse momento na pandemia? Esse recomeço? Eu acho que, eu não sei se é não com o Fernando lá de trás, né? Porque eu acho que a gente nunca se desconecta da gente, né? Da gente mesmo. A gente tá aí, a gente faz um monte de besteira, faz um monte de acertos, uns erros e tal, e vai seguindo. Mas foi, eu acho que uma reconexão com a forma de fazer arte. Aquela coisa meio vomitada, sabe? Assim, que era no começo, que eu muito jovem, fritando a cabeça, imaginando várias coisas, vários cenários, querendo estar em vários palcos que depois eu consegui estar, querendo estar do lado de várias pessoas que eu achava incríveis que depois eu consegui estar, entendeu? Uhum. Que fez parte da minha trajetória de vida como artista e todas essas pessoas assim que eu queria conhecer e me conectar e conseguir, né, e muitas delas. Mas essa forma assim de fazer as coisas sem estar pensando muito, sabe, improvisar, e do improviso vira um erro vira um acerto. Uhum. E a partir disso o Cidadão Instigado chegou de volta. Dessas idas e vindas todas, tanto tua com Fortaleza quanto o Cidadão Instigado na tua vida ou não, o quanto acha que não ser daqui, mas se reconectar com Fortaleza, ter essas raízes, mas ao mesmo tempo ser esse cidadão do mundo que está livre para ir e voltar de tantos lugares. Quanto tu acha Sim. que isso influencia na tua criação? Cara, eu acho que influencia totalmente, assim. Essa migração, né? Sim. Eu não fico andando com a bandeira do Ceará, mas eu carrego o Ceará e todas as coisas que vêm de lá muito dentro, né? Tipo assim, em algum momento da minha vida eu fui bater no deserto do Saara, cheguei lá, né? Assim, tipo, fui, né, fazer uma viagem pro Marrocos, cheguei lá no deserto, eu olhei assim, subi lá naquela duna, aquela areia batendo na cara, eu olhei, parece Jeri, parece, sabe, você sai, mas o Ceará não sai do seu juízo, né? Fica ali o tempo inteiro perseguindo, né? Então, e vai numa praia e aí Cumbuco é melhor. Tem. Eu não diria Cumbuco não, mas tem praias que eu amo mais, né? Mas é isso. É porque Cumbuco é uma referência muito minha de infância, assim, de Cumbuco, sim. Morro Branco, enfim. Morro Branco eu já diria, Morro Branco eu acho foda, acho muito incrível. Morro Branco é lindo. Não, o Cumbuco também é. Eu já vivi muitas coisas lá de infância também. Mas é isso, essas coisas que a gente carrega pro resto da vida, entendeu? Assim, a gente vai levando. E esse momento que eu tive em Fortal foi muito importante, porque eu tava em busca disso. Então eu voltei pra Fortaleza, fiquei de 2016 a 2020 em busca, cara, quem sou eu? Assim, eu tive uma crise existencial muito, muito profunda, assim, mesmo, que fiquei mal em muitos momentos, mas ao mesmo tempo foi bom. Eu acho que eu trilhei um caminho que eu queria. Pô, tinha muita coisa que eu já não aguentava mais, inclusive tocar, eu não aguentava mais. Eu passei 2 anos sem tocar quando eu fui morar lá, porque eu não me aguentava mais, sabe assim? Eu achava que eu me repetia, que eu já tava... Aí eu comecei a enjoar de mim, sabe? Das coisas que eu fazia, né? E foi muito importante ter voltado, ter
No final das contas, eu continuei fazendo o que eu faço, gostando, mas eu consegui resolver várias coisas, sabe? Indo pra lá, ficando lá esse tempo. Esse momento. Confusão, né, que tu tá falando. Confusão interna mesmo, né? Sim, era minha, né? Minhas coisas, né? E foi muito massa, muito importante eu ter vivido esse tempo lá, principalmente por causa da minha família, né? Eu acho que eu me reconectei muito mais com a minha família maior, que eu falo, não é só minha família de dentro de casa, né? É minha família toda ali, inclusive com minha família Fortal, né, família sem ser de sangue, né, de amigos e de tudo, sabe? Assim, foi uma coisa muito importante para mim mesmo. De tudo que tu comentou, principalmente dessa tua reconexão contigo mesmo, tem uma confusão fora, né? Mas a gente também tem as nossas confusões dentro da gente. Nesse período de reconexão teu de 2016, né, a 2020, início, né, de 2020, teve muita confusão externa também, politicamente. Nesse período foi muito conturbado. Como foi ser artista nessa época, longe do Sudeste, né, em Fortaleza, mas isso reverberou lá com certeza. De que forma? Como foi isso pra ti? Ah, cara, realmente muitas coisas complicadas aconteceram, né, pra gente, principalmente sendo artista. Muitas mudanças aconteceram ao longo dos anos, não só como artista, né, mas como também cidadão desse país, né, desse Brasil. Ficou tudo muito polarizado, né, em vez de ser uma coisa para todo mundo, né? Assim, cada um com seus espaços merecidos, né? E a gente vivendo em sociedade é assim, né? Mas eu senti muito mesmo, assim, né? Senti, além das minhas buscas pessoais, senti como um cidadão. Foi complexo. Até hoje eu acho que ainda tem um rastro aí que persegue, né? Assim, que as coisas ainda parece que elas não se firmam, porque é tudo tão polarizado que é como se não desse tempo das coisas se firmarem, né? De repente você vê, já foi, assim, e tá difícil, mas as coisas estão voltando a acontecer também, né? Eu acho que consegui estar do lado de muitas pessoas que eu admirava e queria conhecer. Algumas foram pessoas, assim, que realmente eu disse, cara, essa figura aí é foda, massa, incrível. E continuamos, né, sendo amigos e amigas e até hoje e tal, e outras que foram decepção, né, assim, que acontece. Teve a decepção também, de conhecer a pessoa e aí ser meio zoado. Sim, isso aí é coisa que não é muito difícil de acontecer, não, né? Porque tem de tudo, né? Não é porque a pessoa que faz arte que todo mundo é gente boa. Não tem isso, né? E não é nem só pra vocês, não é só questão de ser gente boa ou não ser, não. É questão de pensamentos. Inclusive, volta para esse lugar da polarização, né? Em todo lugar, em todo canto que você vai, tem pensamentos diferentes, né? Isso aí é uma coisa que a gente não tem como fugir. Tem na nossa família, tem no dia a dia, tem no meio da rua. E a gente tem que conviver minimamente, né? Sem ultrapassar os limites do outro ali, né? E a gente vai vivendo. Mas teve várias pessoas assim. Aí algumas pessoas que admiravam muito e tal, continuo gostando do trabalho, mas não quero estar do lado da pessoa e não quero dividir arte com ela, não. Né, deixa estar tudo certo. Me escondo e vou escutar o som dela escondido ali. Deixa ela lá que eu tô ouvindo aqui escondido. Exatamente. E teve, nesse meio tempo aí, entre tu tá vivendo, tendo trabalho com Cidadão Instigado e fazendo esse trabalho de tanto produção, tocando com outros artistas e tudo mais, tipo, qual foi não vou dizer descompasso, mas qual foi o ponto que chegou que tu pensou, cara, não tá dando nesse momento, eu quero voltar pra Fortaleza, mesmo com as dificuldades que tem em 2016, tá muito bom aqui, mas beleza, eu quero voltar, eu preciso me ajustar em alguma coisa. Uhum. Tu sabe o que foi que aconteceu ou foi uma série de fatores? Foi uma série de fatores, né? Não é uma coisa só. Era assim, já tinha muito tempo e não sei, eu vim morar em São Paulo, as coisas foram aconteceram muitas coisas, consegui ter um retorno muito bom em termos de trabalho e expectativa, né? Mas é louco porque o que vem na sua cabeça às vezes não é exatamente o que acontece na vida real, né? Então, assim, eu sempre tive uns sonhos, assim, e eu acho que eu consegui alcançar vários deles,
Mas para mim era quase como se eu nunca tivesse satisfeito. Parecia que eu tinha imaginado de uma forma diferente. Chegavam as coisas, mas elas quando chegavam era diferente do que eu tinha imaginado. Aí era quase como se não valesse, né? E dentro disso, assim, foi não frustrações foram acontecendo, mas várias coisas diferentes do que eu imaginava iam acontecendo. Quando eu via, não era tão aquela coisa toda que eu imaginava, aquela explosão de, sabe? Quando eu via, era uma coisa que ia acontecendo e fazia parte da realidade, né? Porque, enfim, quando você... vou tocar... Meu sonho é tocar em tal lugar, vai. No festival tal. Aí você toca, aí você vê, aí tá, beleza, toquei. Como se eu tivesse tocado em outro canto também, entendeu? Num barzinho. Quando você tá ali fazendo a parada, é diferente de quando você tá imaginando ela, né? Então, assim, ficou legal pra mim no acúmulo de várias coisas. Pra mim é isso que é a parte mais interessante, entendeu? Olhar assim pra trás hoje e ver assim, cara, eu acho que eu consegui alcançar a maioria das coisas que eu quis, né, na minha vida, assim, que eu queria ter feito e tal, eu consegui, tal, massa, muito legal. Que bom que agora eu continuo ainda fazendo e ainda tenho muito gás para fazer mais, entendeu? Porque se eu ficasse só, cheguei, agora posso, né, tem gente que fala, agora posso morrer. Não tem nada a ver, entendeu? Porque tem muita coisa chata e ruim também no meio de todas essas conquistas, né? Assim, acho que o grande lance é você conseguir dizer assim, cara, não, isso aqui consegui um monte de coisa legal. Mas eu poderia estar agora dizendo pra você, cara, não, como foi em 2015 que eu enchi o saco de tudo. Realmente eu não aguentava mais nem ver, sabe assim, tipo palco, não aguentava ver nada, nem guitarra, nada. Porque eu enchi o saco mesmo. E eu disse assim, cara, eu preciso achar uma vontade de novo de fazer essas coisas. Porque senão vai ser difícil, eu vou ter que abandonar. E eu não tenho problema de abandonar, não, sabe? Eu não tenho problema de deixar de tocar, não. Eu posso tocar e fazer outra coisa na minha vida. Eu tenho muito, né, assim, eu tenho gás pra isso, eu acho. Mas eu queria realmente, né, porque é uma coisa que eu gosto muito, eu gosto de música, eu gosto de fazer, mas tem que ser de uma forma que eu fique feliz, né, e satisfeito. E aí é isso. Então, assim, para mim a arte, todas as coisas que você vai criando, assim, hoje eu olhar o que eu já fiz tudo, né? Eu olhar tudo que eu já fiz e ver assim, não, vale a pena continuar. Uma coisa que eu queria te perguntar: se tu tens alguma situação, algum causo ou, no geral, algum compartilhamento para fazer de pessoa nordestina, cearense, que veio para São Paulo, coisas desagradáveis que se ouviu, ou tu acha que no meio, ou no geral no meio da música, a galera é mais tranquila em relação a essa diversidade? Tem de tudo, né, cara? Eu mesmo já passei por coisas não legais, entendeu? Realmente da galera... aquelas coisas bem preconceituosas. Já passei por várias coisas, tive vários amigos e amigas que passaram por isso também. Mas a gente se junta também, né? Nessas primeiras vezes que eu vim, que eu era mais solitário, eu passava direto, sabe? Assim, tipo... inclusive fiz muita questão assim de sempre estar apontando para isso. Eu tenho músicas que falam sobre isso, relação a preconceito, né? Tem uma música que se chama Apenas um Incômodo, que eu falo sobre isso, né? Um nordestino no concreto. As minhas primeiras músicas eu falava muito porque era uma coisa que eu sentia muito no dia a dia, né? Sofri muito em São Paulo, sofri muito no Rio de Janeiro, de ser a gente como cidadão comum andando na rua e você sofrer preconceitos, isso aí. E não só eu, como várias pessoas que eu conheço também, né? Mas aí depois a gente vai, né? As coisas vão caminhando, você vai criando também suas, pode dizer, bolhas, né? Mas, né? Sua família ali, né? Aí é engraçado que aí depois de tantos anos, aí de vez em quando eu passo por umas coisas bem chatas mesmo. Passei por uma que eu não esperava. Fui na casa de uma pessoa assim, muito rica, né? Fui bater lá por causa de outras pessoas. Na hora de eu ir embora, o cara não gostou de mim, chegou pra mim, me deu um pescotapa e disse: volta pro Ceará, Ceará. Falou isso pra mim, playboy, Aí eu olhei pra ele assim, mano,
Eu não tive nem muita reação, eu tava dentro da casa dele, né? Falei só assim, não, eu volto quando eu quiser. Só falei isso e fui-me embora, entendeu? Assim, aí essas coisas acontecem, sempre vão acontecer, cara, porque faz parte da realidade, né? Mas é muito bom eu saber também, nessas horas, saber o que é que eu tenho, quem eu sou, tá entendendo? Porque eu fico com raiva na hora, né? Dá vontade de você fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo, pra mim, na minha cabeça, isso aí é muito menor, sabe? Do que o resto. Eu quero que ele guarde pra ele isso, né? Porque ele que ficou incomodado, não fui eu. Então eu tô de boa. E é louco porque a gente acaba conhecendo tantas pessoas, mas no fundo, quem entende a complexidade, a gravidade do que é um comentário desse absurdo, é mais a galera que não é do Sudeste. Talvez nortistas nordestinos saibam o quanto isso é o nível do desrespeito. Como tudo no mundo, né? A gente vê agora essa loucura, né? Antimigração, né? Assim, loucura mesmo, é uma loucura da cabeça de cada um, entendeu? Assim, quem é que dita, né? você não vem pra cá, você não pode ir pra lá. Tem umas pessoas que acham que tem esse potencial, né? Em todo canto. Você vai dentro do seu próprio, né? Seu próprio bairro tem essas coisas, né? Sempre tem, vai ter sempre algumas pessoas que se acham um pouco superiores a outras, né? Mas é isso. Aí o que você pode fazer é, né? Você segue, você vive, assim, tipo, nesse momento que a gente está vivendo do mundo, né? Em geral, do planeta Terra, tá muito complexo, né? Muito complexo. Tem uma hora que dá uma agonia mesmo, assim, né? De você ver que existem essas coisas e quando você passa por elas, aí é um pouco pior, né? Porque tem uma coisa, assim, às vezes, tipo uma situação como essa que eu te falei, assim, você não espera, né? Uma vez uma amiga minha falou um negócio muito interessante, que é quase como se o seu melhor passasse e roubasse sua pochete e saísse correndo, né? Aí você não espera aquelas coisas que você toma um susto assim quando você vê, né? Mas faz parte também. Total, fica sem ação, né? Tem ação, né? Você não tem o que, tipo assim, né? Você não espera, mas tudo bem, né? Faz parte. Até que ponto tu acha que sair de Fortaleza, por mais que Fortaleza seja tua raiz, seja tuas maiores referências, sair de Fortaleza foi importante para tua expansão? Olha, cara, vou te dizer que foi muito importante, muito, muito mesmo. Até porque meu trabalho, Cidadão Instigado, vou falar da minha banda, ele foi valorizado primeiramente aqui, né, em São Paulo. A gente chegou, era um trabalho muito louco, em Fortaleza tinha uma galera que se conectava, mas aí cheguei em São Paulo, aí uma pessoa, pô, que foda esse trabalho, que foda, sabe? As pessoas ficaram interessadas. E de repente eu comecei a fazer temporadas, tinha um lugar chamado Graziadio, a gente começou a fazer temporada com o Cidadão Instigado, aí começou a lotar, começou a dar gente, sabe assim, tinha um interesse, né? É engraçado falar disso, assim, porque eu nessa época, principalmente da minha saída, né, essa anos 90, assim, eu sentia que tinha um negócio assim, sabe? Todo mundo me chamava de doido lá em Fortaleza, sabe? Eu tinha um apelido que era Fernando Caos Total, que a galera não entendia o que eu queria fazer. Caos Total. Eu adoro, não tem problema não, porque eu realmente era um caos, mas, enfim, era a minha busca tentar fazer uma coisa diferente do que, né, querendo achar um caminho novo, né, pelo menos para mim. E fiquei nessa loucura toda, assim. Aí quando eu cheguei em São Paulo, assim, parece que tinha espaço para ouvir o que eu tava falando, mesmo sendo muito doido. Não por causa dos paulistanos mas por causa que São Paulo envolve todo mundo. São Paulo tem mais doido pra ouvir doido. Tem mais doido porque eu acho que engloba do país inteiro, né? Eu acho que é um lugar verdade que tem muita gente de todo lugar, entendeu? Então, assim, é mais aberto. E as pessoas que vêm para São Paulo vêm em busca um pouco disso também, entendeu? De tá nessa procura. Eu acho que eu era muito cearense muito fortalezense para Fortal, entendeu? Assim, acho que a galera olhava assim, diabo é isso, sabe? Tá falando demais da gente, sabe? Assim, acho que era um negócio meio assim. E é engraçado que a partir do disco Uhu, que é o terceiro álbum, né? Foi a primeira vez que eu senti uma conexão real com a galera de Fortal. Foi depois desse álbum.
E realmente faz sentido, porque foi a primeira vez que eu olhei de volta para Fortaleza, né? Eu olhando mais assim, tipo, com outro olhar, um olhar de esperança, de melancolia, de saudade, entendeu? Então eu falava sobre Fortaleza sem estar falando especificamente da cidade, dos lugares e tal, mas era muito o sentimento fortal da praia, da maresia. Eu acho que isso trouxe uma conexão com as pessoas de lá, mais do que o começo. Tanto que eu falei para você que o começo do Cidadão foi a partir da minha saída de Fortal, né? Realmente eu indignado com a minha cidade, indignado com tudo, e eu falando, e eu apontando o dedo na cara da galera. Era fruto dessa migração tua, né? O Cidadão Instigado veio resultado disso. E da minha indignação também com as coisas como eram, que aconteciam em Fortaleza. E você apontar o dedo, né? Você tem um monte de gente que torce o nariz, né? O Cidadão Instigado, ele nasceu da minha saída de Fortaleza, eu encerrei no último álbum Fortaleza, né? E por isso que eu acabei com a banda, né? E a banda ter voltado, né? Agora, né? O Cidadão Instigado ter voltado agora fez parte dessa reconexão geral, entendeu? Assim, para mim fez muito sentido eu ter ido para Fortaleza, ter morado lá, ter feito toda uma história e voltei para São Paulo de novo, novamente penando aqui, né, como no começo, assim, só que por causa da pandemia. Tem uma coisa parecida, né, dos recomeços, né, assim, desses... Primeiro foi aquela vez que eu não tinha nada e depois foi uma coisa quando eu realmente já não tinha mais nada, que eu mesmo tinha abandonado, destruído. E aí veio, né? Eu acho que faz muito sentido pra mim, na minha cabeça, né? E tu seguirá no caos total ou um pouco mais calmo? Cara, eu acho que tudo é ao mesmo tempo. Eu acho que essas coisas a minha inquietação que me move. Se eu paro, eu tenho que parar mesmo, entendeu? Assim, tipo, por isso que eu ainda não parei com música, porque eu ainda tenho uma inquietação dentro de mim que ainda me faz ter vontade de continuar fazendo. Eu quero continuar assim, sabe? Vou fazer 55 anos agora esse ano, né? Então, não me vejo parando assim, né? Ainda sinto muita, né? Acho que ainda tem muita coisa na fábrica aí pra sair, assim, sabe? E isso é o que eu espero, né? Isso hoje, né? Amanhã pode ser diferente. Então, assim, a gente vai vivendo dia a dia e... Vendo o que a música tem, né? É o que tem pra sair dessa fábrica. E também se não tiver, tudo bem. Tem outras coisas pra fazer, né? A gente tenta, sei lá, assim... Eu, como freelancer de vida mesmo, assim, é uma coisa que eu tenho que fazer o corre mesmo, porque senão... Não vem, e não vem mesmo. Eu soube disso quando eu encerrei achando que estava tudo bem, já tinha tudo certinho ali, quando veio já foi. Tem mais não, você tem que agora construir de novo e vai, senão não vem. Fernando, muito obrigada. Muito obrigada pela disponibilidade, obrigada pela troca de ideias. E eu acho que dessas várias migrações entre idas e vindas que tu fizestes, acho que tem muita gente que pode se identificar. Eu imagino, cara. Não, realmente é porque é uma coisa que tira a gente do eixo, né? A gente sai do conforto da gente para tentar uma coisa diferente em outro lugar. É complexo, entendeu? É complexo. Então essas mudanças, eu acho que elas tinham que ser valorizadas, entendeu? Assim, penso muito sobre isso, assim. Pô, cara, eu tô querendo vir pra cá, eu não tô vindo pra cá pra tirar nada de você, nem pra... Sabe, assim, eu como cearense... É pra construir junto, né? Exatamente. Tá aqui construindo a cena junto. Até porque, né, se não fosse, assim, muita gente do Nordeste, do Norte, de outros lugares, assim, né, a gente sabe o que é que seria, né? Ou não seria, sei lá. Exatamente. Então, assim, faz, né, tipo assim, não sejam tão idiotas, né? Exato, não sejam tão idiotas. Acho que é uma boa frase pra gente encerrar essa conversa. Com certeza. Obrigada, viu? Obrigado também pelo convite, foi massa. O podcast Vem de Onde tem produção e apresentação minha, Tamires Costa. Identidade visual, Estufa Criativa. Edição de áudio, Raíssa Araújo e Tamires Costa. Nos ouça nas plataformas de áudio ou no YouTube. E nos siga no Instagram e TikTok, @podcast.vemdeonde.